O tema que nos é proposto para o estudo da noite é um tema muito profundo e, ao mesmo tempo, significativamente prático, existencial, cotidiano, que é o tema da meditação. Este assunto, que aparentemente tem origem no Oriente, ele remete a períodos recuados da história da humanidade. Desde quando o homem busca interiorizar-se. A primeira dimensão que a meditação nos apresenta é este processo de viagem para dentro. Enquanto os nossos sentidos, nossos olhos, nossos ouvidos, o olfato, o tato, o paladar, nos permite o contato com a realidade exterior e faz com que tenhamos a sensação que a realidade parece se constituir de tudo quanto nossos sentidos são capazes de ver, escutar, sentir sensorialmente, falando pelas sensações, ouvir. A realidade, quando a enxergamos nesse estado de consciência meditativo, ela parece ampliar-se significativamente. E aí nós vamos encontrar ao longo da história, pelo menos, dois grandes marcos sobre a meditação, que aqui no contexto da doutrina espírita merece destaque, merece observação. Nós temos ali uma grande formulação sobre a meditação na sabedoria do budismo, da doutrina budista e de Buda. Os senhores vão recordar que a palavra Buda tem o sentido original de desperto. Buda é o desperto, o iluminado. E nós começamos com ele porque é esse estado iluminativo, esse estado de claridade interior que nos alimenta a vida, que nos enche o coração de esperança, que nos confere plenitude íntima. É esse estado de euforia interior, que não é um estado de euforia sensorial, que nada tem a ver com aquilo que vemos, ouvimos, pegamos ou sentimos a partir dos sentidos convencionais, e que Buda já se referia como sendo um estado de claridade interior. Mas é também a meditação, nos termos de Buda, um estado de compaixão, de desapego e de unidade. O Siddhartha Gautama vai estabelecer as nobres verdades do budismo, falando de compaixão. Como ter compaixão pelo outro se nós nos enxergamos apenas de modo sensorial, observando as diferenças que nos separam? Porque, invariavelmente, a nossa concepção é pelos sentidos. E os nossos olhos fazem ver pessoas que são diferentes de nós. Pessoas que são de outra família, de outra classe social, de outra religião, de outra nacionalidade. É o famoso estranho. O olhar que define o outro como estranho é um olhar puramente material. E Buda vai falar de um estado de compaixão que somente é possível a partir dessa visão interior, daquilo que Santo Agostinho chamará, séculos depois, de o homem interior. E é em torno desse homem interior que a palestra gira, para que compreendamos que somente teremos compaixão, portanto, misericórdia, ternura,
paciência, bondade pelo outro, se nós conseguirmos enxergar o outro a partir da visão interna. Porque a visão externa nos separa. Ela gera o separativismo. Pode observar. O separativismo que desconecta muçulmanos de cristãos. No Egito, um determinado segmento fundamentalista, num processo de loucura e insensatez, mata a vida do outro porque ele é cristão, de outra religião. Nós observamos isso entre as classes sociais, o preconceito de classe, a perseguição racial, o ódio racial, a homofobia. São processos que negam a compaixão, que negam o amor, que negam a solidariedade humana, porque são processos definidos a partir de uma visão externa do homem, uma visão dos sentidos. E os nossos sentidos, eles são muito falhos, eles são muito frágeis, eles são muito precários, eles geram separativismo. Então, Buda vai falar da compaixão, que somente é possível a partir desse estado de meditação que queremos descrever, dessa claridade interior, desse sentido de unidade, porque Buda vai falar da meditação em estado contemplativo, de compaixão, de misericórdia, mas também de unidade. A meditação faz com que reconectemo-nos com a unidade existente entre todos os seres humanos. Pode observar que quanto mais a consciência se eleva, quanto mais uma pessoa se espiritualiza, quanto mais ela está além da visão materialista do mundo, quanto mais ela vai além do materialismo, mais ela enxerga o outro com esse estado de empatia, que é o estado de unidade de todos os seres humanos através do amor e da fraternidade. Mas este não é um olhar pelos sentidos. O olhar pelos sentidos convencionais gera separativismo, distância, conflito, gera desarmonia. Somente essa recuperação da visão meditativa, do estado meditativo de consciência, gera compaixão, fraternidade, solidariedade. E também vai gerar, segundo Buda, desapego. Porque quando nós fazemos a viagem interior, começamos a descobrir um oceano de vibrações, um mundo de criatividade, uma consciência pulsante em nós, que é uma consciência que gera desapego, além de gerar unidade. Ela faz com que nós nos desapeguemos, porque toda a causa do nosso sofrimento, ao ver do Buda, o iluminado, Siddhartha Gautama, é o apego. Observem vocês, nos apegamos a propriedades de ordem física e material, a um automóvel, nos apegamos a uma conquista financeira, a uma casa de praia, a um patrimônio financeiro, econômico ou institucional que seja. E este patrimônio, de repente, ver-se ameaçado por uma crise financeira da família, por uma perda inesperada de valores financeiros que estavam investidos, e nós passamos daquele prazer que estava no apego ao profundo tormento, levando pessoas, inclusive, a destruírem suas próprias vidas, como já fizeram tantos e tantos homens de negócios, que quando se veem naufragando, preferem auto-suicidar-se, a realizar o autocídio, a ter que conviver com a sua decadência econômica. Então, Buda fala desse estado de meditação como desapego. E ele vai descrever a meditação a partir de algumas características fundamentais que estão muito claras dentro da cultura oriental do budismo. Ele vai descrever a meditação como consciência focada
esvaziamento e sentimento de unidade. O esvaziamento é a base da meditação. A maioria de nós vive atormentada com os conteúdos psíquicos conflituosos, sem jamais se dar ao trabalho, ao dever ou à necessidade de fazer essa viagem para dentro para esvaziar tais conteúdos. Observem, nós somos movidos por memórias. Ao longo desse dia de hoje, um fenômeno chamado registro automático da memória, a chamada memória RAM, ela fez com que nós acumulássemos recordações e conteúdos da hora que acordamos até este momento. Ela registrou eventuais agressividades dos outros, aborrecimentos no trânsito, problemas no ambiente de trabalho, conflitos no ambiente familiar. Ela foi acumulando memórias de um dia. Pequenos problemas, grandes problemas, questões conflituosas com os outros, limitações, frustrações. E essa memória ela vai superpondo camadas. E essa memória enche o nosso ego de tormentos. Faz com que o nosso eu fique absolutamente conflituoso, apesar de que nada tão significativo tiver acontecido. Agora os senhores peguem essa memória de um dia e acumulem a memória de meses, anos e existências, reencarnações. Essas memórias se superpõem em complexos dolorosos e tormentos interiores. Por isso que o ser humano, para onde ele vai, ele leva o seu tormento peculiar. Ele não foge de si. Ele pode estar numa praia muito agradável, pode ter viajado de férias para o exterior, mas se ele carrega consigo esta memória tormentosa, ele estará a sofrer, ele estará amargurado, ele está se sentindo alguém que é um ser da falta, que algo lhe falta, que tudo lhe falta, e ele está em fragmentação interior. Então o budismo vai falar dessa postura de esvaziamento dentro da meditação. Para que possamos ser felizes, temos que aprender a nos esvaziar diariamente do acúmulo dessa memória que nos intoxica e funciona como se fosse um lixo mental, que nos aflige. Basta que os senhores recordem da última circunstância que tiveram um aborrecimento de natureza relacional, interpessoal, ou um aborrecimento de natureza emocional, ou uma desilusão, porque se desilude quem se iludiu, ou uma frustração, ou um conflito, ou uma privação. Aquilo é imediatamente registrado pela memória RAM e agora se torna em fator de conflito em nosso mundo interior. Então, a primeira base da meditação é esvaziar. Esvaziar a mente, esvaziar o ego, para que se possa ter uma vida em que as memórias não se reproduzem de um dia para o outro. Vejam a sabedoria de Jesus quando disse: a cada dia basta o seu mal. E o que é que nós fazemos? Levamos de um dia para o outro os males e eles se acumulam. Nós poderíamos terminar o dia fazendo aquilo que Santo Agostinho sugere em O Livro dos Espíritos, reproduzindo várias perguntas para fazer, de alguma maneira, um esvaziamento e um autoconhecimento sobre aquilo que nos aflige. Esvaziamento é o primeiro postulado, segundo Buda, da meditação. Fazer o silêncio interior, porque a nossa mente está invariavelmente barulhenta. Observe, senhores, às vezes estamos querendo pensar em uma pessoa, em uma ideia, em um livro, e estamos pensando em outra pessoa, em outra circunstância, em outro livro. Queremos pensar em um período de nossa vida, e a nossa memória, sem que o queiramos, nos leva para outro período. Por quê? Porque os pensamentos estão tumultuados, acumulados, desarmônicos,
e eles são uma entidade real, um ente real, um potencial de energia a nos gerar sofrimento. Porque eles obedecem à memória RAM, o registro automático de memória, e eles têm existência própria, que sugere a meditação, esvaziamento. Esvaziar esses conteúdos fazendo silêncio interior. Todas as vezes que resolvemos fazer silêncio, o silêncio da oração, o silêncio da meditação, o silêncio da meditação e da desaceleração vai fazer com que os pensamentos se desacelerem e, no limite máximo, esvaziamos a mente. Essa desaceleração é tão importante, faz com que evitemos a morte, evitemos o acidente de trânsito, evitemos a agressividade, evitemos todas as formas de males relacionais pelo comportamento de desacelerar. Desaceleração só é possível se tivermos esvaziamento dos conteúdos tormentosos. Então devemos ter a compreensão que a primeira base da meditação é esvaziamento. Dedicar um momento do dia, alguns minutos, alguns instantes, algumas horas, para esvaziar. Esvaziar essa memória que nos deixa infeliz, que nos constrange, que nos impõe o conflito. Esvaziar. E a partir do esvaziamento, agora aprender a colocar a mente concentrada em um único objeto por vez. Nos anos 60, um jornalista norte-americano foi visitar um grande monastério budista na Índia. E lá chegando, ele viu todo o trabalho dos monges, das monjas, dos budistas, do silêncio, da quietude, da meditação, do cuidado com a natureza, com a horta, a vida em comunidade, a serenidade. E ele finalmente resolveu visitar a cozinha do monastério. E estava uma jovem lavando uma louça com muito cuidado. E ele se aproximou um pouco mais e lhe chamou a atenção um fato extremamente curioso. Aquela xícara, aqueles pires, aqueles pratos, tinha uma data de século XV, portanto, 5 séculos atrás. 5 a 6 séculos atrás. Quando ele olhou, ele tomou um grande susto e perguntou para a moça, essa louça, de fato, tem 5 séculos? E a moça sorriu e, respondendo em inglês, disse que sim. Ele disse, mas como é possível? Aí ela sorriu novamente, olhou para ele e disse, provavelmente, porque aqui no nosso país, e particularmente no nosso monastério, quando nós lavamos louça, nós apenas lavamos louça. Como a dizer-lhe que a mente ocidental tenta fazer múltiplas tarefas ao mesmo tempo. E vivemos assim, estamos assistindo a palestra, pensando na tarde de trabalho que se foi, e ainda absolutamente perturbado com os momentos conflituosos do trabalho. Estamos assistindo a palestra, sonhando com o momento do passe. Estamos assistindo a palestra projetado no jantar às 22 horas. Porque a nossa mente nunca está focada em um objeto, focada em um pensamento e em estado de desaceleração. O Dr. Augusto Cury, em suas obras maravilhosas, o médico psiquiatra que já conseguiu divulgar pelo mundo 40 milhões de livros, ele que estudou a inteligência de Cristo e fundou a Academia da Inteligência para falar do homem mais inteligente da história, ele, Dr. Augusto Cury, fala de uma síndrome que já foi incluída no DSM-5, que é o catálogo das doenças mentais, segundo a Associação Norte-Americana de Psiquiatria, que é a síndrome do pensamento acelerado. É esse pensamento que não para, que não aquieta, que não silencia e nem se foca. Isso tem gerado todos os transtornos que vocês possam imaginar. A síndrome do pensamento acelerado. Então, Buda descreve a meditação como um estado de compaixão, de desapego, de consciência focada,
de esvaziamento, mas também de unidade. A meditação faz com que enxerguemos o outro como nós mesmos. Um dia perguntaram a um monge budista: vós considerais correto o ensinamento segundo o qual devemos amar ao outro como a nós mesmos? Respondeu o monge: onde está o outro? E o jovem ficou a meditar o que ele queria dizer. Ele estava falando de uma unidade fundamental entre os seres humanos, quando descobrimos no mistério da unidade do universo que todos nós somos apenas fagulhas luminosas de uma mesma essência, de uma mesma consciência, de uma mesma realidade. Então Buda descreve a meditação também como consciência de unidade. Ora, a maioria de nós outros passa reencarnações inteiras, que Buda chamava de a roda do samsara, porque além da meditação, o budismo ensina a reencarnação, tal qual a doutrina espírita. E lá no Oriente de Buda, a reencarnação é chamada samsara. Em toda a Índia, do hinduísmo, que é reencarnacionista, é o samsara, a roda das reencarnações. E nós passamos reencarnações inteiras aprisionados a esses conteúdos psíquicos e sem conseguir alcançar a consciência de unidade, sem conseguir alcançar essa consciência que vai além do ego. Porque, observem, nós podemos ter a consciência pessoal, né? Os psicólogos falam, a psicologia transpessoal descreve 3 grandes níveis de evolução. O nível pré-pessoal e inconsciente, que é o nível dos animais, da natureza. Observem, eles estão no pré-pessoal porque eles não têm ainda uma personalidade única, individualizada, tal qual cada um de nós já tem. Eles estão numa faixa de evolução pré-pessoal e inconsciente. Não são portadores da consciência de si e nem dispõem de uma individualidade que se diferencie do outro. Afinal de contas, todo elefante é elefante, qualquer que seja a manada. Todo cachorro daquela espécie, daquele segmento, responde comportamentalmente pelo instinto canino. E isso vale para as aves, para as formigas, para os leões, para os felinos, por todos os animais que estão no momento pré-pessoal ou inconsciente. Depois vem uma outra fase da evolução psicológica, que é o momento consciente ou pessoal. É o que nós estamos. É o momento da consciência pessoal, em que já sabemos quem somos, e já sabemos onde estamos, e já sabemos que vamos morrer. E esse saber da morte, segundo o Sigmund Freud na psicanálise, vai gerar a pulsão de morte, que no fundo é o desejo de negar a própria morte. O maior desafio do ser humano, segundo Freud, é lidar com a sua morte, que aqui na doutrina espírita nós chamaremos de desencarnação. Mas a morte é esse momento que vai somente ser concebido pelo nosso nível pessoal e consciente. Somos os únicos seres da Terra que sabemos que vamos ter uma finitude corporal. Vocês já viram algum macaco, algum elefante, algum leão, algum hipopótamo meditando sobre a própria morte? Certamente que não. Não se deprimirão com a angústia do morrer, porque eles não são portadores da consciência da questão da morte. Então, nós vamos encontrar a segunda fase, que é pessoal ou consciente. Mas nós temos uma terceira fase da evolução, que é transpessoal e superconsciente. Agora sim, agora estamos no nível da meditação. Porque o nível pessoal e consciente é o nosso nível aqui. Ele é fragmentado, ele é acelerado, ele é egotista, ele é narcisista, ele vive de forma separada. Observem vocês, cada um de nós, via de regra,
está cuidando dos seus próprios interesses, das suas próprias conquistas, dos seus próprios valores, e com uma estranha e natural, coloque bem aspas o natural, uma natural indiferença ao outro. De onde provém essa indiferença? Essa indiferença é tanto maior, a indiferença de quem está passando fome dentro do Distrito Federal, e eu me refiro à fome de alimentos mesmo. A indiferença do sofrimento emocional alheio, a indiferença com relação a quem está desempregado, 12 milhões no Brasil, a indiferença com a dor do próximo, a indiferença com o sofrimento do outro, perante a qual não temos empatia, a qualidade de sentir o que o outro está sentindo. Essa indiferença é resultado de um nível de consciência que a psicologia chama de consciência ego-identificada. É a consciência pessoal ou individual, pessoal e consciente, porque consciente apenas do ego. Nesse nível de evolução, nós somos egoístas, indiferentes, somos narcisistas, somos orgulhosos e absolutamente diferentes da dor do próximo. Então a meditação nos tira desse nível de consciência puramente pessoal. Ela amplia a nossa consciência e começa a nos tornar seres sensíveis, delicados, empáticos, atentos à dor do próximo. Observem, se nós tivéssemos maior atenção à dor do outro, talvez descobríssemos que o nosso vizinho, o nosso colega de trabalho, o nosso parente, o nosso familiar, o nosso irmão, o nosso companheiro de doutrina está pensando seriamente em dar cabo da própria existência. Mas a nossa indiferença faz com que nós não percebamos e de repente chega a notícia que o colega que estava sentado ao lado no dia anterior desistiu de viver, e entrou na estatística dos 2.600.000 pessoas que desistem de viver todo ano no planeta Terra. Então, a doutrina espírita favorece esse processo de meditação. Essa meditação que faz com que vamos além da consciência ego-identificada. E agora nós aprendemos um outro nível de compreensão sobre nós mesmos. Veja o que a meditação nos ensina. Ela faz com que compreendamos a diferença entre o ser e o estar, que é uma grande confusão no Ocidente. Se eu perguntar a qualquer um de vocês quem você é, você me responderá seu nome, dirá sua nacionalidade, sua profissão, seu estado civil, sua idade, e você dirá, eu sou fulano de tal, engenheiro, casado, espírita, brasileiro. Você ainda dirá a torcida do seu time. Qual é? Com certeza. E você diz, eu sou isso. Só que na visão da meditação, na compreensão da doutrina espírita, da espiritualidade, você não é isso. Você, como eu e todos nós, está provisoriamente nesta personalidade passageira que um dia vai terminar, através da desencarnação. Então, cada um fará o seu exercício, e eu direi, eu estou Denizar, mas eu não sou Denizar. A nossa irmã Expedita dirá, eu estou Expedita, mas eu não sou Expedita. Porque aquilo que é da ordem do ser, é da ordem do espiritual, que antecede essa personalidade e sobrevive a ela. É o espírito mortal que a doutrina espírita nos ensina. E aí nós aprendemos a dizer, eu sou espírito mortal, que antecede a este corpo, que já era antes desse corpo ser. E observe que Jesus falou isso. Eu sou, antes de Abraão, ser. Quando ele falou isso, ninguém entendeu nada. E quiseram apedrejá-lo, porque ele dizia que já era, antes do fundador de Israel existir, que era Abraão. Nós podemos dizer, eu sou antes de Denizar o ser. Eu sou antes de Expedita o ser e assim sucessivamente. Cada qual dirá em relação a si próprio. Isso é fruto do estado de meditação, meus amigos. A meditação que nos retira da consciência ego-identificada. A consciência aprisionada pelo ego,
que é puramente personalista, personalíssima, narcisista, egotista, orgulhosa e apegada, porque só conhece essa dimensão. Então a meditação hoje está sendo estudada como um estado de consciência. O Dr. Stanislav Grof, no seu livro notável Além do Cérebro, vai começar a fazer estudos sobre esses estados de consciência maravilhosos que nós vamos observar através das neurociências na atitude dos monges que sabem meditar. Se você buscar um monge experiente, uma pessoa que medita de longa data, o chamado meditador experiente, tem sido feito estudos na universidade na qual está o Dr. Daniel Goleman, que é o autor do livro A Inteligência Emocional, que tem convidado a sua santidade o Dalai Lama. Os senhores lembram que o Dalai Lama é hoje a considerada 14ª reencarnação de Buda. O Dalai Lama tem o título de Oceano de Sabedoria. E as universidades norte-americanas têm convidado o Dalai Lama para fazer palestras, inclusive sobre a meditação. E eles têm feito algumas experiências científicas com monges. Que experiência é esta? Coloca-se hoje aquilo que as neurociências chamam de eletroencefalografia, monitoramento das ondas cerebrais, para observar em que estado o indivíduo está quando meditando. Porque os senhores devem compreender, como eu mesmo, que a meditação não é nem o estado de vigília convencional e não é um estado de sono. Na meditação você não está dormindo. Na meditação você não está na vigília. E agora? A psicologia ocidental reconhece 3 estados de consciência. Vigília, que é esse que nós estamos agora. Espero que vocês estejam, ninguém cochilando. A vigília é a consciência de cérebro, no cérebro, acordado, vigília. A psicologia vai reconhecer também a consciência de sono sem sonhos. E a consciência onírica de sono com sonhos. E ela para aí. Só que a psicologia transpessoal, aquela de base espiritual e a psicologia espírita, ela vai reconhecer que existem estados de consciência que o indivíduo aprende a desenvolver, que é resultado do seu silêncio interior, na qual ele não está nem na vigília, nem dormindo. Ele está em um estado alterado de consciência. E o Dr. Stanislav Grof dirá, é preciso ter cuidado, porque o estado alterado de consciência, ele é muito fronteiriço. A fronteira é tênue. O estado alterado de consciência, a fronteira é tênue próxima ao estado de consciência alterado. O estado de consciência alterado, ele não é saudável. São os estados psicopatológicos, o estado de consciência alterado. É o estado da psicose, o psicótico que tem o inconsciente aberto, o inconsciente a céu aberto. O psicótico, ele transtorna, ele não tem mais uma ligação com a realidade do espaço e do tempo. É um estado de consciência alterado, a psicose, a psicopatia, a neurose obsessiva, um estado de consciência alterado. O estado alterado de consciência é esse estado que as universidades norte-americanas estão observando nos meditadores. Eles colocam os eletrodos no indivíduo e passam a observar o comportamento cerebral dele durante a meditação. E eles vão mapear as estruturas do cérebro que estão funcionando naquela hora. E mais do que isso, eles fazem testes emocionais para ver a resposta do indivíduo. E observa durante um debate, fizeram isso na Universidade da Carolina do Sul e na Harvard University, em que você coloca o meditador para discutir e faz todo tipo de provocação com ele para ver a reação dele enquanto ele está sendo observado, as suas ondas cerebrais. E ele permanece o tempo inteiro absolutamente íntegro do ponto de vista emocional, que acusaria no rastreamento cerebral se ele não tivesse. Porque a meditação gera essa quietude interior. O indivíduo aprende a lidar com a diferença do outro
com enorme serenidade. E os iogues orientais e os monges budistas assombram o mundo, porque eles fazem isso todos os dias. Enquanto que no Ocidente nós temos uma atitude permanentemente de resposta agressiva. Uma pessoa me diz uma palavra agressiva, nos diz uma palavra de desconforto, na mesma hora nós voltamos a ela com outra palavra agressiva. Uma pessoa tem um ato desajustado no trânsito, nós temos uma outra palavra pornográfica para ela. Porque nós vivemos nessa consciência dual, que é capaz de sair de um frágil equilíbrio para o desequilíbrio toda hora. Então a meditação, meus amigos, vem sendo comprovada pelas neurociências e vem sendo demonstrada nos seus efeitos pacificadores, porque ela é uma consciência de unidade. Isso nos faz voltar a Jesus e recordar o Cristo, que também falou dessa consciência. Perguntaram a ele: Senhor e Mestre, onde está o reino de Deus? Onde está o reino do Espírito da eternidade? Onde está o reino da iluminação do ser humano? E ele, com suavidade, respondeu: Ficai sabendo que o reino dos céus está dentro de vós. Mas ele é um tesouro oculto, que deveis descobri-lo. Aí está o tesouro que devemos descobrir. O historiador Max Weber, que foi um dos maiores cientistas sociais do século XX, fundador de uma corrente de pensadores na sociologia e na história, ele dizia: o Ocidente fez a grande viagem para conhecer a natureza. Viajou na direção do cosmos, com as suas agências espaciais, as suas tecnologias de fotografia das galáxias, viajou para fora. E nós conhecemos os oceanos, as florestas, as galáxias. Enquanto o Ocidente viajou para fora para controlar a natureza e o cosmos, o Oriente viajou para dentro, para a grande viagem do autoconhecimento, que a maioria de nós desconhece completamente. Então a doutrina espírita fala da meditação e do autoconhecimento como único remédio, como imunidade, como um padrão que altera inclusive o padrão imunológico do nosso organismo. Uma boa parte das doenças que nós temos, querem exemplos? A gripe, o câncer. Hoje já se sabe que 50% dos cânceres tem uma explicação genética. É claro que você tem que ter um padrão hereditário para desenvolvê-lo. E os outros 50% é estilo de vida. Muito cuidado com o seu estilo de vida. Porque se você tiver um padrão de hereditariedade de cânceres, e se seu estilo de vida for acelerado, agressivo, ruminante, rancoroso, você é candidato a um câncer a partir de uma determinada faixa etária. Porque os oncologistas têm observado que as pessoas que são ruminantes, rancorosas, magoadas, ressentidas e que ficam ruminando isso ao longo da vida, se elas têm um padrão genético de câncer, elas tendem a desenvolvê-lo. Isso é uma postura emocional. E a meditação enseja uma atitude de luarização interior. Então Cristo falou desse reino dos céus que está em nós, mas que ele é um tesouro oculto. Ele há de ser descoberto ainda. Ele não está revelado. Ele não está no ego. Ele não está na persona. Não está nesse mundo externo. Ele está no mundo interior. Então a doutrina espírita fala desse autoconhecimento que aparece em uma questão do Livro dos Espíritos. Como pode o homem... qual o meio mais eficaz que o homem dispõe para combater as suas más inclinações e resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. A meditação é autoconhecimento, é uma jornada interior, é uma jornada para dentro. Um dia, um grande monge reuniu seus discípulos e foi para a floresta.
para fazer uma atividade de meditação, de reflexão e de silêncio interior. E os jovens o acompanharam. E quando eles estavam no coração da floresta, um dos jovens finalmente quebrou o silêncio e perguntou para o mestre: o que é meditação, finalmente, mestre? E ele respondeu: feche seus olhos. E o jovem fechou. E então ele disse: o que estás a escutar? Eles estavam na floresta. E ele disse: eu escuto uma dezena de pássaros com cantos diversos a cantar alegremente na floresta. Também escuto a corredeira da água a descer, tocando nas pedras e seguindo seu curso o barulho das águas. Também ouço o barulho do vento tocar na folhagem das árvores. É o que escuto. Então o mestre disse: aprofunde o silêncio. Aprofunde o silêncio. E ele buscou aprofundá-lo. E o que é que escutas agora? Ele então disse: escuto apenas, não mais todos os pássaros, mas um pássaro a cantar apenas, e o barulho da água a correr, assim como os ventos tocando na folhagem das árvores. E ele disse: aprofunde o silêncio. E ele aprofundou o silêncio interno. O que estás a escutar agora? Ele disse: agora todos os sons desapareceram, e eu ouço um pássaro apenas a cantar. Um pássaro apenas. E o monge disse: aprofunde o silêncio. O que ouves agora? E ele, encantado, disse: agora eu ouço a batida do coração no peito do pássaro a tocar, como se fosse uma sinfonia sensibilizar meus ouvidos. E o monge disse: aprofunde o silêncio. O que ouves agora? E ele, maravilhado, disse: agora eu me sinto dentro do coração do pássaro, na unidade com ele, a mover-lhe o coração e a tocar-lhe a vida dentro do coração do pássaro. E o monge disse: isto é meditação, é o princípio da consciência em silêncio focada e a consciência de unidade com o outro, que é muito diferente da consciência do separativismo. Por isso Cristo disse: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É a consciência de unidade, que também está no Evangelho em outro momento. Olha a unidade e não o separativismo. Jesus nos ensina: ficai sabendo que eu estou no meu Pai e o meu Pai está em mim. Até aí tudo bem. Nós diremos: Cristo é a luz do mundo. Cristo é o Filho de Deus. Alguns dirão com muita poesia: Cristo é o médio de Deus. É o embaixador dos céus. Multiplicaremos sinônimos para ele. Ele e o Pai. Ele disse: eu e o Pai somos um só. Isso criou um problema para as teologias. Como é que ele podia ser o Filho e o Pai? Como é que ele podia ser filho de Maria e o pai de Maria? Como é que ele podia ser criatura e criador? Ele disse: eu e o Pai somos um só. Só que para complicar a vida dos teólogos e dos filósofos cristãos, ele ainda disse: ficai sabendo que eu estou no meu Pai e o meu Pai está em mim. Mas o meu Pai também está em vós, e vós estáis no meu Pai. E agora? Agora que a confusão aumentou, né? Vocês já viram que a primeira parte gerou a mitologia do Deus Filho, Pai e Espírito Santo. Isso é apenas uma mitologia que ocupa o imaginário da cristandade. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, essa confusão toda, que somente a doutrina espírita e as doutrinas mais antigas vão explicar com absoluta clareza, junto hoje com o pensamento monista da física quântica. Porque somente o monismo é capaz de explicar alguém que está na unidade. Nós vivemos no separativismo e tudo se explica no separativismo. Eu sou criatura, Deus é criador e somos dois entes diferentes. Eu sou um, você é outro.
o meu país é um, outro país é outro. Essas separatividades em ilhas só existe do pensamento separatista. E esse separativismo gera guerra entre judeus e árabes. Gerou a guerra entre católicos e protestantes na Idade Média. Gera guerra entre todas as religiões e países, cada qual sentindo-se isolado do outro. Só que quando Cristo disse, eu estou no meu Pai e o meu Pai está em mim, ele falou de unidade. E essa unidade só é possível quando descobrimos que todo o universo está imerso, engolfado dentro da consciência cósmica, que a nossa irmã já falou sobre Deus, na concepção de Einstein. Então, todo o universo está, na sua infinitude, envolvido, integrado dentro da consciência cósmica. A partir desse momento, nós temos uma outra compreensão da nossa realidade. Observem, eu não direi mais, não é a minha mente separada da dele que se comunica com a dele. Não é o meu psiquismo separado da nossa irmã Expedita que se comunica com ela. Mas é a consciência que está em mim que se comunica com a consciência que está nela. Porque a consciência é uma só. O ego é que está separado. Nessa visão, todo o universo é autoconsciente. Como dirá o Dr. Amit Goswami na sua Física da Alma, Universo Autoconsciente, que são duas obras desse notável físico da Universidade de Oregon. A consciência é uma só, meus amigos. Nós vamos descobrir na ponta da evolução que todos nós éramos apenas centelhas de uma mesma consciência, manifestações de uma mesma realidade divina. Por isso que no Oriente os sábios dizem, Namastê, Deus que está em mim, consciência que está em mim, cumprimenta a consciência que está em você, porque ela é una, é o princípio do indivisível, da unidade, do pensamento unitário que o Ocidente não sabe lidar com ele. E a teologia fez uma grande confusão quando Jesus disse, eu e o Pai somos um. Ele estava dizendo, eu estou em mim e eu estou na consciência do Pai que em mim está, porque somos um só. Agora eu pergunto a vocês, e nós, estamos separados de Deus? Deus está lá no céu e nós aqui na terra? Não, meus amigos. Deus está dentro de nós. Essa é a diferença do budismo e da doutrina espírita para as demais tradições espirituais. Deus está íncito. Você não precisa imaginá-lo fora nem lá em cima. Pode ter certeza que ele está dentro de você. Porque ele é a consciência que ele manifestou em você através do processo evolucionário. Desde quando o cérebro dos sapiens estava pronto, essa consciência cósmica lançou a sua luz dentro de seus filhos. E nós estamos evoluindo para descobri-la, reencarnando-se para expandi-la dentro de nós, porque ela já está em nós. Só que essa consciência, eu costumo orar atualmente, faço, Senhor, obrigado, porque convertestes a vossa eternidade em imortalidade sem fim para cada um de nós. Deus não nos deu a sua eternidade, a eternidade é só dele. Ele é o único ser eterno, que sempre foi, sem nunca ter deixado de ser, que sempre foi, sem nunca ter tido princípio e fim. Deus é eterno, mas da fagulha da sua eternidade, ele nos deu a nossa imortalidade. Ele retirou de si o espírito que somos, porque somos fagulhas divinas, espalhados pelo mundo, mergulhados na ignorância, que é a causa de todos os males. Um dia perguntaram a Sócrates, qual a causa do sofrer humano? O filósofo ateniense respondeu, a ignorância é a causa de todos os males humanos. Ignoramos a verdade, nos tornamos mentirosos contumazes. Nos tornamos tão mentirosos que, invariavelmente, a pessoa diz assim, resolvi falar a verdade.
Eu minto sempre. E aí você pergunta, ela está falando a verdade ao dizer que mente sempre? Ou ela mente ao dizer que mente sempre? Observe, é um paradoxo sem solução. Eu minto sempre. Ela fala a verdade ao dizer que mente sempre, ou ela fala a verdade às vezes mentem? Ou ela está falando a verdade ao dizer que mente sempre? É um paradoxo sem solução que a filosofia nos coloca. Ignoramos a arte de perdoar e nos tornamos criaturas rancorosas, e por que rancorosas e infelizes? Ignoramos a imortalidade da alma e morremos de medo de morrer. E eu não resisto a falar disso, porque nós temos tanto pavor na morte no Ocidente e vivemos como se nunca fôssemos morrer, não é isso? Nós chegamos aos 99 anos de idade com projeto para mais 20. Se chegarmos aos 110, queremos mais 20. Se 130, por que não mais 15, não é isso? Por quê? Porque a nossa consciência está atravessada pela prisão do cérebro. É a consciência ego-identificada. A consciência de cérebro, refém do cérebro. E a meditação nos faz viver com grande alegria interior, fazendo exatamente como Jesus dizia: não acumulai tesouros na terra, acumulai tesouros no céu, porque os tesouros da terra os ladrões roubam e os vermes corroem. A doutrina espírita nos fala dessa vida espiritual e abundante que está dentro de nós. Sempre que olhamos para um dia chuvoso, cheio de nuvens, e dizemos assim: que dia triste, esse é um dia muito feio, eu estou abalado, porque não tem o sol, não tem a luz do sol, estou deprimido. O sol continua a brilhar do mesmo jeito, apenas as nuvens o encobrem. É assim que vivemos. Nós somos um sol que Jesus disse que brilhe a vossa luz. Mas as nuvens do ego, as nuvens da ilusão, dessa senso-percepção da realidade materialista, porque a maioria de nós se diz espiritualista e é materialista, porque está preso ao ego, não tem nem desapego nem compaixão, sofre com qualquer palavra que o outro diz. Eu acho isso uma coisa muito curiosa. Eu que sou professor e convivo com jovens, vez que outra eles se tornam temperamentais e passionais, e eles me falam alguma coisa, e eu ajo com enorme indiferença no momento que eles falam. É uma palavra agressiva. E eles acham aquilo muito estranho, e depois alguns vêm me perguntar: professor, por que você não reage? Se eu não reajo, porque não é a palavra que me falam sobre isso ou aquilo que se torna a realidade. Nós nos deixamos afetar pelas palavras dos outros, como se elas fossem verdade. O Santo Agostinho dizia: nem os elogios que me celebram me promovem, nem as críticas que me fazem, nem o elogio me corrompe, nem as críticas que me fazem me entristecem, porque somente eu conheço a mim mesmo, e os outros me veem na aparência. Eles poderão me achar melhor do que eu sou, ou pior do que de fato sou, e nós somos permanentemente afetados por aquilo que os outros falam. Ah, mas eu não acredito na reencarnação, disse-me alguém um dia. E eu acho que se Chico... A pessoa disse, no alto de uma reunião social, familiar, a pessoa disse assim: eu não acredito em reencarnação. E também acho que Chico Xavier foi uma farsa. E eu sorri e disse: não se esqueça que não é porque você não acredita na reencarnação que ela vai deixar de existir. Porque muita gente acreditava que o homem nunca iria à Lua. E teve gente que achou que o homem, quando foi à Lua, era uma farsa norte-americana, como se os soviéticos permitissem. Porque à época, os Estados Unidos e União Soviética, e se os americanos não tivessem alunizado, é claro que os soviéticos saberiam. Seria o primeiro a denunciar. Não é porque não acreditamos na reencarnação que ela vai deixar de existir. Então, meus amigos, a doutrina espírita fala desse estado de meditação, desse grande despertar, desse estado de espiritualidade interior, dessa luz que deve brilhar em nós. Eu vou terminar essa palestra rapidamente convidando a vocês, porque não é o dia do lançamento. Nós vamos lançar o livro Psicografias,
no dia 17 de junho, agora, no nosso mês corrente, aqui na Comunhão Espírita de Brasília, às 19 horas. O livro Psicografias está à disposição na livraria. São psicografias que nós temos recebido ao longo de 2 décadas. Eu não vou falar sobre ele muito, mas eu vou ler para vocês apenas uma mensagem para terminar a palestra do livro Psicografias que nós recebemos, de diversos espíritos. E estaremos na livraria Mário Carvalho, após o passe, aguardando vocês. Então, vamos ler uma mensagem do livro. O autor é o espírito Samuel de Latour. E caiu aqui sobre o passamento, que é a morte, gente. É a morte, é o passamento da visão espírita. Morte? Pergunta o espírito. Ó mensageira de Deus, vós que a tudo transformais, que fazeis a semente morrer na intimidade do solo, para que a árvore robusta nasça da terra. Vós que não poupais sequer as estrelas, encerrando-lhes o ciclo de luz e as sentenciando à escuridão. Tende compaixão da nossa fragilidade. Quando teus desígnios resolverem nos visitar o destino, trazes consigo o sopro da imortalidade e enche-nos de coragem no precioso agora, na hora do testemunho da verdade, do bem e da paz, para que cheguemos aos umbrais da vida espiritual com coração puro. Vós que sois mensageira divina, auxilia-nos a compreender que também sois emissários da vida, da transformação e da transcendência humana. Dai-nos a coragem de te aceitar sem reclamar, sem desesperação e sem medo. Mas, acima de tudo, concedei-nos o tempo, para que o convertamos em valiosa oportunidade de servir, amar e despertar. E na certeza que, amando e servindo, perdoando e edificando, chegareis suave e não nos trarás desesperação. Obrigado, mensageira da imortalidade, a morte, porque permaneces descortinando a vida imperecível, a vida imortal que nunca cessa. Mensageira divina, que a tua presença em nossos caminhos se traduza em transformação profunda para sempre. Na luz da caridade te aguardaremos, sempre em paz. Samuel de Latour. Então, meus amigos, que a morte um dia nos visite e possa até nos pegar, entre aspas, de surpresa, mas que a sua surpresa seja da imortalidade da alma, do grande despertar, conforme diz o poema que nos ensina. Desperta a tua alma adormecida nas ilusões perigosas desta vida. Não te detenhas ante as sombras do caminho, as belas rosas também trazem seus espinhos. Se alguém magoou teu coração, não te entristeças, segue em oração. Sendo a vida na terra passageira, se caminhas para a libertação, esquece as ofensas e perdoa, segue para a tua evolução. Se tens conhecimento do Evangelho, se praticas um pouco a caridade, não podes dizer que não sabes ou não conheces o que é a felicidade. Ergue teu olhar, fita a natureza, pensa que pode ser leve o teu fardo, suave a tua cruz, se tiveres no teu coração Jesus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ampare, hoje e sempre, como nos ensina os monges do budismo tibetano. Deus que está em mim, saúda Deus que está em vocês. Namastê.